assunto é com Murilo Rocha. E Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Ei, bom dia, ouvinte da Band News. Pois essa quarta-feira, 25 de janeiro, recheada de assuntos aí, muitos assuntos importantes que a gente vai desdobrar ao longo desse jornal. O jornal hoje que está maior, né? A gente vai falar muito sobre eles, mas eu vou passar por alguns 3 assuntos que eu acho extremamente importantes aqui para a gente discutir. Depois a gente fala mais sobre eles no jornal. Primeiro, a questão da derrota do governo Zema na Assembleia. A gente falou sobre esse assunto aqui na segunda-feira. O Leon também já vinha trazendo nas colunas dele de política, né? E o governo não conseguiu emplacar um candidato na Assembleia para concorrer à presidência da casa, né? Ele tentou emplacar 2 nomes, não conseguiu. Vendo que ia perder, ontem decidiu não articular mais para uma candidatura e se render à candidatura de Tadeu Leite, que era uma candidatura a princípio independente, meio tendendo para a oposição. Ontem o governador Romeu Zema chamou o deputado para uma reunião, anunciando aí que o governo vai compor aí com ele nessa eleição e que ele será o candidato único, que o governo não vai lançar um candidato. Lembra um pouco o que ocorreu na Câmara aqui de Belo Horizonte, no ponto de vista da derrota também do Executivo, né, na eleição para o presidente do Legislativo. Mas aqui no caso do governo Zema, a diferença para a prefeitura é que a prefeitura achou que poderia ganhar a eleição e bancou até o fim, né? Lançou um candidato e acabou perdendo por 1 voto, né? 21-20. O governo Zema não conseguiu angariar, assim, ele não tinha votos suficientes nem para parear essa disputa. Então preferiu evitar essa humilhação, né, essa derrota no Legislativo, preferiu evitar não lançar candidatura. Então preferiu aqui naquele caso, né, diante da derrota, preferiu procurar o candidato que está liderando e falar que vai compor com ele, mas foi uma saída, assim, vamos dizer, uma saída menos doída, né? Foi uma derrota, mas uma derrota menos doída do que ir para o plenário com uma votação e ter um candidato derrotado. Aí sim seria muito ruim para o governo, mostraria mais fragilidade ainda nesse poder de articulação com a Assembleia. Se o Tadeu Leite pode até ser nada indica que será uma pedra no sapato do governo, acho que não, até a tendência dele, né? Não é um deputado radical aí, pelo comportamento do deputado até então, mas também não é um deputado que vai bater cabeça para tudo que o governo mandar na Assembleia, não vai ser apenas um carimbador, né? O que é impressionante, Lucas, Luciano, ouvinte, é realmente o governo, mesmo depois do primeiro mandato, 4 anos, fez toda aquela conversa que melhorou a relação com a Assembleia, que aprendeu com os próprios erros, né? Todos eles falaram muito isso, que haviam aprendido com os erros do primeiro mandato, mas nessa primeira articulação para eleger o presidente da casa, que seria muito importante o governo ter o nome dele presidindo a casa, para o governo, né? Seria muito importante para o governo ter esse nome presidindo a casa. O primeiro teste já foi reprovado, né? Não conseguiu, ou seja, não aprendeu tanto não. Continua com dificuldades de articulação com o legislativo. E nesse processo acabou se queimando, né? Acabou fragilizando algumas peças do governo responsável por essa articulação com a Assembleia e acabou também se queimando com algumas instituições, né? No meio, aí vamos dizer, universitário, acadêmico, né? Houve aquele episódio lá do reitor de Montes Claros, que o governo trocou para obter voto e se acabou, a situação foi exposta, mesmo o caso da Polícia Militar também, fez uma articulação na escolha de nomes, essa negociação foi exposta também, fez tudo isso e acabou não lançando o candidato. Então começa mal essa relação de interlocução com os parlamentares, mas como eu disse, a escolha do Tadeu Leite aí, que vai ser o candidato único, não necessariamente é uma pedra no sapato do governo, é uma derrota pontual. Agora, vai depender muito, né, dos próximos meses aí, como que o governo vai encaminhar suas pautas, tratar os deputados, para a gente poder analisar se o Tadeu Leite será um presidente da Assembleia de oposição, será realmente independente, ou se vai até, quem sabe, migrar aí, né, para as hostes aí do governo, né, para os braços do governo. Vamos ver como é que vai caminhar essa relação. Mas nesse primeiro momento é uma derrota, né? Por mais que o governo ontem
tentou passar a impressão que fez uma composição para o candidato único, mas não foi bem isso, né? Foi assim, não tinha mais alternativa, estava derrotado. Para não ter uma derrota em plenário, preferiu chamar o deputado e fazer aquela conversa ali para ser o mínimo de desgaste possível, né? Depois de tudo que já tinha acontecido. Esse, então, assunto importante, vai ser eleição dia 1º, candidato único, né? Até então, o deputado Tadeu Leite deve ser, aí, ao que tudo indica, o novo presidente da Assembleia, substituindo Agostinho Patrus, que termina seu mandato com uma vitória, porque o Tadeu foi, não que ele foi lançado pelo Agostinho, mas a candidatura dele foi, vamos dizer, criada ali pelo Agostinho e seus aliados ainda no final do ano passado, né? Ela foi, vamos dizer, ela nasceu ali ainda com o Agostinho presidente, ele articulou para que o Tadeu Leite, conhecido como Tadeuzinho, tivesse esse lançamento de candidatura e que vingasse e desse certo. Então o presidente ainda conseguiu sair com essa última vitória e nessa relação tensa, né, que teve com o governo Zema. Eu digo o presidente Agostinho Patrus, nessa relação tensa que travou durante 4 anos com o governo Zema, ele conseguiu ainda sair com essa vitória, vamos dizer assim. Ele até fez uma postagem ontem aí, desejando sorte ao Tadeu e exaltando aí essa má articulação do governo e esse triunfo aí dos, vamos dizer, deputados independentes nessa eleição da Assembleia. Esse é um assunto importante da Assembleia, o Orion com certeza vai trazer mais detalhes sobre isso. Outro assunto importante que a gente vai falar nessa edição ainda, Mineirão, né? Ficou claro que o choro do Ronaldo, né? A birra do Ronaldo, a jogada, a pressão feita pelo Ronaldo de não jogar no Mineirão, por uma questão financeira, surtiu efeito, né? O Estado se sentiu pressionado, fez uma coletiva no Mineirão, a gente depois traz detalhes dos bastidores dessa coletiva, mas uma coletiva que basicamente ali o secretário Fernando Marcato fez uma pressão sobre o Mineirão. Falou que o Mineirão que eu digo a Minas Arena, né, que é a concessionária que gere o Mineirão, basicamente falou que se não tiver jogos de futebol, se não tiver datas disponíveis, o Estado, que tem 66 datas para jogar, para fazer qualquer evento de graça no Mineirão pelo contrato, vai ceder para os times aqui, Atlético e Cruzeiro, realizarem seus jogos. Ou seja, deu uma tensionada nessa relação, apesar que falou que não vai entrar no mérito da discussão específica de Cruzeiro com Minas Arena, mas já acabou entrando, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Realmente, né? Há problemas nessa relação, mas Mineirão sem jogo de futebol é uma coisa muito estranha, né? O estádio acaba perdendo um pouco o seu sentido. Alguma coisa vai ter que sair aí dessas negociações, porque se continuar como está, é ruim para Minas Arena, é ruim para o estado de Minas Gerais, que pelo contrato mal feito lá atrás tem que arcar também com eventuais prejuízos da Minas Arena, e é ruim para o Cruzeiro, é ruim para o futebol como um todo. Então eles vão ter que fazer um arranjo aí para que todos percam menos ou todos ganhem um pouco ao fim dessa história. A gente fala mais ao longo dessa edição também. Por fim, para finalizar, não posso deixar de registrar nesse comentário inicial, né, os 4 anos da tragédia de Brumadinho. E são tragédias seguidas, né? Tem a grande tragédia, que é o rompimento da barragem, a morte de 270 pessoas, 272 na visão dos familiares, porque 2 mulheres estavam grávidas. Na contagem oficial são 270 mortes, mas na contagem dos familiares, na contagem afetiva, né, havia 2 mulheres grávidas, então eles falam de 272 pessoas mortas naquela tragédia, e uma tragédia criminosa, né? Porque há provas já suficientes no inquérito, nas denúncias apresentadas, que a Vale, que é a mineradora, né, que operava a mineradora Vale, e a Tuvisud, que era a empresa que prestava consultoria para a Vale, tanto para fazer reparos e manutenção das barragens, como também para certificar a segurança das barragens, tanto a mineradora quanto a Tuvisud sabiam desde novembro de 2017, elas sabiam dos problemas que culminaram no rompimento em 25 de janeiro de 2019. Ou seja, quase um mês e meio antes, a Vale tinha pleno conhecimento dos problemas graves da barragem B1 e decidiu manter as operações. É isso que vai ser julgado nessa denúncia que foi apresentada com muito atraso pelo Ministério Público Federal à Justiça Federal, não por culpa do Ministério Público Federal,
porque os advogados aí poderosos, né, da Vale, do presidente da Vale, ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, ficaram, né, usando aquelas brechas da justiça para questionar a competência do processo. O processo chegou a tramitar aqui na Justiça Estadual, como queria o Ministério Público Estadual, depois foi para federal, o âmbito federal, voltou para estadual e agora terminou na vara federal a pedido da Rosa Weber, ministra Rosa Weber, que fez um despacho falando que se não fosse apresentada essa denúncia, o crime ambiental, gente, iria prescrever, inacreditável nessa morosidade da justiça, iria prescrever esse crime ambiental. Então ela fez esse apelo, o Ministério Público Federal apresentou essa denúncia, não vou dizer às pressas, mas apresentou uma denúncia que talvez ainda tenha que ser depois aditada, e a Justiça Federal ontem acatou justamente para não prescrever esses crimes ambientais, mas é um absurdo que essa é outra tragédia em cima da tragédia lá de Brumadinho, que 4 anos depois a justiça, só então a justiça acate, né? Esse processo já teria que estar sendo concluído, ele está ingressando agora na Justiça Federal, ou seja, ainda vai se arrastar por muito tempo esse processo de Brumadinho, porque só agora a justiça acatou. E basicamente é isso, a justiça vai analisar aí o que Vale, Tuvisud, enquanto empresas, e pelo menos aí são 16, né, pessoas indiciadas, o que essas 16 pessoas têm responsabilidade, cada uma delas, uma vez que sabiam do risco, e aí da parte da Tuvisud, com a omissão ou com a consciência da Vale, né, com a ciência da Vale, ainda assim cometeram crimes de falsidade ideológica e falsidade de documentos, né? Basicamente a Tuvisud fraudou um laudo atestando a segurança da barragem. Ela chegou à conclusão que a barragem não tinha segurança, mas como a barragem precisava ser aprovada pela Agência Nacional de Mineração, na época Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, como ela precisava passar nessa barragem, esse termo passar é usado pelo próprio engenheiro da Tuvisud, eles fraudaram, inventaram um coeficiente de segurança lá para poder fazer com que a barragem fosse aprovada. Então, esse é um dos crimes, essa é uma das questões que vão ser julgadas pela justiça e que vai lá ter que individualizar a conduta desde o presidente da Vale, na época, Fábio Schwartzman, até engenheiros, diretores e também a Tuvisud, né, que está sendo julgada aqui e na Alemanha também vai ter que ser responsabilizada, né? O engenheiro Makoto Namba, que estava à frente da Tuvisud aqui no Brasil, ele e outros, né, foram indiciados nesse processo, foram denunciados, indiciados nesse processo justamente por essa conduta, porque a Tuvisud ela exercia 2 papéis, né, dentro da mina Córrego do Feijão. Ela era responsável pela manutenção, vamos dizer, ela checava se estava tudo ok com as barragens, e ela também, na reta final, assumiu um outro contrato, esse é o problema também, que ela própria falava se as fiscalizações dela estavam ok, né? Ela fazia as fiscalizações e ela mesma auditava depois essas fiscalizações, e por isso ela, segundo a denúncia aí do Ministério Público Federal, embasado num completo inquérito da Polícia Federal, chegou à conclusão que ela fraudou esses documentos para que pudesse aprovar a segurança da barragem, que era insegura, né? Como veio se comprovar no dia 25 de janeiro, uma tragédia gigante, né? 272 pessoas mortas. Então é esse processo, essa conduta de Vale e Tuvisud, dessas 16 pessoas das 2 empresas que vão ser julgadas pela Justiça Federal, tanto crimes ambientais como também a questão de homicídio, né? Essa é uma questão mais complexa, se as pessoas tiveram ou não intenção aí de cometer esse crime, mas uma coisa é certa, elas tinham ciência e no mínimo foram negligentes, no mínimo foram omissas, no mínimo assumiram um risco que essa tragédia ocorresse. Isso está documentado. Agora, né, falta o entendimento aí do que a Justiça Federal vai entender disso. Lembrando que já fazem 4 anos dessa tragédia e só agora a Justiça Federal vai começar a analisar esse processo aqui no Brasil. É isso. Lucas, Luciana.